Hoje nós começamos esse vídeo com uma pergunta. O batismo infantil faz sentido? Bom, essa é uma questão importante. Quer dizer, na prática ela não deveria ser tão importante assim, mas na teoria, na reflexão, muitas pessoas fazem essa pergunta. É claro que uma pessoa católica e até uma pessoa de outras linhas protestantes se sentem ofendidas até, e com razão, com essa pergunta, e outros evangélicos, principalmente pentecostais, neopentecostais, acham que não tem o menor sentido batizar uma criança que ainda não tem a sua capacidade cognitiva desenvolvida e nem é um ser capaz de tomar decisões por si só. Será que um dos dois está certo e o outro está errado? Ou como é que a gente pode lidar com essa questão? Faz sentido? Batismo infantil faz sentido? Bom, eu quero responder ou tentar dar minha contribuição a essa pergunta, mas antes eu quero fazer outra pergunta. Você já me segue lá no Instagram? Se você não segue, deveria me seguir, porque lá também eu publico conteúdos teológicos diários e são diferentes daqui do YouTube. São conteúdos específicos para o Instagram e para o YouTube. Então aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link do meu Instagram, é só você clicar e passar a me seguir lá também no Instagram. E aliás, o tema desse nosso vídeo de hoje surgiu por conta de um Reels que eu fiz lá no Instagram, que foi uma pergunta que eu recebi sobre a relevância ou não do batismo infantil. Mas eu quero aproveitar aqui, já que no YouTube o tempo é maior, o espaço para o vídeo é maior, e falar sobre outras questões relacionadas ao batismo também, que não só é o batismo infantil. Por exemplo, eu quero começar falando que o batismo não é uma prática originalmente cristã. Quando nós lemos o Evangelho, você vai perceber que João o Batista, aliás, Batista é a profissão dele, não o sobrenome, ele já estava batizando pessoas antes mesmo do início do ministério de Jesus, e foi o próprio Jesus quem foi lá até ele ser batizado, e depois Jesus e principalmente os discípulos assumem o batismo como uma prática cristã e muito importante. Logo na idade primitiva do cristianismo, o batismo se tornará uma das principais e mais importantes cerimônias relacionadas à fé cristã, assim como a ceia do Senhor. São os dois elementos, os dois sacramentos, como queira chamar, as duas celebrações mais importantes e centrais da fé cristã desde a antiguidade. E é importante a gente citar que o batismo infantil ele é praticado ao longo de toda essa história do cristianismo. Já no texto do Novo Testamento nós temos referências a isso. Atos 16, 31, quando há aquela fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E logo depois diz que depois dessa pregação, aquele chefe de família foi batizado e batizado junto com toda a sua família. E se entende que no meio dessa família também tinha crianças e pessoas menores de idade, vamos colocar dessa maneira. A relação do batismo infantil com a antiguidade está muito relacionado à ideia de patriarcado. O pai era o chefe da família e quando o pai tomava uma decisão, a família inteira tinha que acompanhá-lo, e isso acontecia em relação à conversão, batismo, à fé, de uma maneira em geral. Essa ideia de arrependimento individual, de conversão individual, ela começa com a reforma protestante, com o sacerdócio comum dos crentes, com a salvação individual. E hoje, no meio evangélico, principalmente no Brasil, essa é uma ideia muito forte, muito presente da conversão individual. E, aliás, isso tem muito a ver com a modernidade, que vai enfatizar o papel e o valor do indivíduo e não apenas das instituições e das autoridades constituídas.
e aí se torna possível que um filho se converta, se batize, sem ter que ter a autorização do pai, ou uma mulher se batize sem ter que ter a autorização do marido, mas na antiguidade isso não era possível. O que o marido decidia, o que o chefe da família decidia, estava decidido para toda a família. Mesmo na Reforma Protestante, embora o assunto do batismo adulto surja, mas ele não é o foco principal das discussões. O Zwinglio até é um entusiasta do batismo apenas em idade adulta, relacionado ao arrependimento de pecados, etc., mas ele percebe que isso poderia ser um entrave para o avanço da fé reformada na Suíça e volta atrás, deixando inclusive os anabatistas sozinhos nessa. Os anabatistas foi a única ramificação da reforma que continuou enfatizando a importância do batismo em idade adulta, em idade consciente, e foram até muito perseguidos, mortos por conta dessa questão. Agora, Lutero, Calvino e depois Zwinglio nem entram nessa discussão, porque eles percebem que isso ia desagregar mais do que agregar naquele momento desse movimento. Apenas posteriormente, nas tradições mais ligadas ao puritanismo na Inglaterra, ao metodismo, e depois esse movimento chega nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil, é que o batismo vai ser cada vez mais relacionado com uma decisão consciente, com uma decisão em idade adulta e uma decisão que depende também do arrependimento em relação aos pecados. Como a tônica era bastante moralista, é enfatizado a ideia do ser humano como um ser pecador, necessitado de arrependimento e, consequentemente, de um novo nascimento. É claro que o ser humano é pecador, o ser humano precisa se arrepender, precisa nascer de novo, mas essa tônica passa a ser muito mais explorada a partir ali do século XVIII em diante, e hoje, na maioria dos segmentos evangélicos, a explicação relacionada ao batismo é essa relação com o arrependimento, com a tomada de decisão em idade consciente e o novo nascimento que é simbolizado com o batismo. Isso faz sentido, sim. Como também faz sentido a ideia do batismo infantil, quando se pensa que todo ser humano é pecador e que todo ser humano precisa de graça para fazer parte da família de Deus. Nas igrejas que fazem o batismo infantil, elas entendem que o batismo é um sacramento que confere graça a quem o recebe e que o faz integrante a partir de então da família de Deus. O que não faz sentido é acreditar no pecado original e não fazer batismo infantil. Essas denominações que batizam crianças, como o catolicismo, como igrejas anglicanas, igrejas metodistas, acreditam também na ideia do pecado original, de que todo ser humano nasce herdando a culpa do pecado e, portanto, deve se batizar tão logo seja possível. O que não faz sentido são as igrejas insistirem no batismo em idade consciente e acreditarem no pecado original e que todo ser humano já nasce herdando a culpa de Adão. Aliás, se você quer saber mais sobre o pecado original, escreva aqui nos comentários desse vídeo as palavras pecado original, que eu vou fazer em breve um vídeo, se você pedir, é claro, falando sobre essa ideia equivocada de Santo Agostinho e a interpretação errônea que ele faz do texto de Romanos e que surge a ideia de pecado original. Existem outras formas de batismo também, não só o batismo infantil, como o batismo para a remissão de pecados, mas também existem as formas do batismo. Por exemplo, a forma mais comum é o batismo por imersão. E, aliás, é a forma que tem mais coerência em relação ao que significa a palavra. Baptizo, no grego, significa estar submerso em algo.
ao batismo por imersão, que é quando a pessoa é totalmente submergida nas águas, seja ela numa piscina batismal, seja ela numa cachoeira, no mar, em água corrente. Aliás, não tem o menor sentido e é pura superstição aquela ideia de que deve ser batizado em água corrente para que os pecados sejam levados. Isso é superstição pura, isso é crendice. Sendo numa piscina batismal, num batistério ou em água corrente, não faz a menor diferença, porque o importante é o símbolo da submersão nas águas e de quando emerge, simbolicamente sai dali uma nova criatura. Também tem o batismo por efusão, que é quando a água é derramada sobre a cabeça de quem está sendo batizada pelo celebrante, que faz a mão em formato de concha e derrama água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Como também o batismo por aspersão, que é quando a água é aspergida sobre a cabeça de alguém. Geralmente essa forma é optada quando a pessoa está internada, está num estágio avançado de alguma enfermidade, não tem condições de receber outra forma de batismo. Também é importante a gente dizer o seguinte, que existe o batismo pelos mortos na tradição dos mórmons, que é a ideia de que alguém que morreu sem ser batizado possa receber o batismo pelos mortos posteriormente numa cerimônia simbólica. Como também há no catolicismo o chamado batismo por intenção, que é quando uma pessoa morre sem ser batizada como cristã, mas morre fazendo algo heróico, fazendo algo que é considerado uma virtude cristã. Essa pessoa ela pode ser batizada por intenção, ou seja, é como se a pessoa tivesse, ainda sem saber, a intenção de fazer algo que é uma virtude cristã, ainda que ela não tinha lido dessa forma, ainda que ela não tinha lido dessa maneira. Enfim, esse é um vídeo para a gente falar um pouco mais sobre a coerência ou não do batismo e falar sobre as suas formas e variações possíveis. E eu imagino que esse conteúdo de alguma maneira tenha acrescentado na sua reflexão. Se sim, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, deixe o seu like e ative as notificações, porque em breve novos conteúdos estrearão por aqui. Até lá, um grande abraço, se cuide, fique bem e nós nos encontramos em breve.